Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. A gente pode entrar nessa oração, nessa súplica de Jesus feita a nós, respirando bem profundamente. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Se você vai fazer algum trajeto hoje de ônibus, no seu carro, na sua moto, você pode ir repetindo essa prece, dizendo isso para Jesus. Foi Ele que disse para nós, mas você pode dizer isso para Ele. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Tem alguém que você acha que precisa entrar nesse espírito de orar, de vigiar, de estar com Jesus? Então, olha aqui na sua tela de celular, do lado direito, tem uma setazinha que parece um aviãozinho, né? Você tem uma pessoa, 2, 3, 4, 5, são 20 pessoas que você conhece. Começa a clicar e mandar essa live para ele, para ela. Fica aqui junto de mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Essa palavra que a gente usa como uma espécie de mantra pode acompanhar você em tudo que você faz. Enquanto você prepara o café, enquanto você faz a doccia, né, toma o banho, se prepara para ir ao trabalho, enquanto você vai caminhando, fica aqui junto a mim,
Orai, vigia, orai, vigia. Esse foi um pedido de Jesus na Quinta-feira Santa, quando ele estava com os discípulos dele lá no jardim do Getsêmani. Ele disse para os discípulos: fiquem aqui, orem comigo, façam vigília comigo. Mas o que é que esse texto tem a ver com o que nós estamos lendo no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36? Uma coisa que a gente nunca pode pensar, que o Evangelho foi feito para a gente sair lendo aos pedacinhos. É bom que a gente leia, faça isso, mas é bom de vez em quando pegar e ler o Evangelho assim de uma caiata só, ver todo o conjunto, porque às vezes essa leitura conjunta abre os olhos da gente para ver certas perspectivas que podem ficar encobertas. Hoje nós estamos aqui com Jesus, e o que nós vimos ontem foi que Jesus tinha, depois que soube da morte de João Batista, ele foi para um lugar deserto, porque ele queria ali experimentar também essa hora do luto, da dor. Eu sempre costumo dizer, lembrar sempre, deserto, na língua de Jesus, significa lugar de onde vem uma palavra. Então Jesus tinha ido para aquele lugar, que era o lugar da missão de João Batista, do ministério de João Batista. João Batista fazia assim, pregava em um lugar deserto, ele era chamado de uma voz que clamava no deserto. Só que quando Jesus chega ali, ele vê que já tem toda uma multidão ali presente. E Jesus sentiu compaixão da multidão, se interessou por quem estava doente, né? Foi fazer a terapia, o verbo grego que está lá é o verbo terapeuem, foi cuidar das pessoas. Porque é interessante que quando a gente vê essa palavra curar, a gente pensa que é assim, simplesmente como que Jesus tem poderes mágicos, né? Como uma varinha de condão, toca em um e ele fica bom, toca no outro. É verdade que de Jesus saiu uma força tão grande, nós vamos ver no fim do evangelho de hoje, né? Que as pessoas queriam tocar nele, isso já era suficiente para receber tanta graça. Mas é interessante a gente perceber esse verbo com esse significado também de cuidar, porque a gente aprende que é preciso cuidar. Você talvez tenha uma mãe idosa, um pai idoso, ou alguém que você precisa cuidar, um filho deficiente, ou uma filha deficiente, um tio, uma tia, que você precisa cuidar, não é? Tirar as fraldas, colocar as fraldas, não é? Levar ao sanitário, voltar de lá, botar a comida na boca muitas vezes. Tudo isso às vezes é trabalho, cortar a comida, preparar a comida, não é? Passar tudo no liquidificador porque a pessoa já não consegue mastigar tudo direito. São cuidados. Então esse verbo que está presente ali quando diz que Jesus curou os doentes, o verbo informa também isso para a gente. Jesus cuidou. Então pode ser que você não tenha jeito de fazer uma cura assim miraculosa, mas cuidado a gente pode sempre ter. Cuidado um pelo outro, zelo um pelo outro, a gente aprender a cuidar um do outro. E aqui tem uma outra coisa que eu sempre insisto quando falo disso, né? É que pode ter doenças que sejam mesmo incuráveis, não é? Tem os chamados tratamentos intensivos, né? Para onde a pessoa vai muitas vezes, que é os chamados cuidados paliativos, que não vai ter mais nada para fazer do ponto de vista científico para a pessoa. É um cuidado paliativo. A palavra pallium em latim significa um manto, uma proteção que as pessoas colocavam em cima dela, como uma espécie de um chale, não é, que envolve as pessoas. Às vezes o que tem para fazer é isso, é colocar um chale, é aquecer o frio que a pessoa está fazendo. A doença não vai ser mais remediada, não vai ser mais curada, mas o seu cuidado, o seu zelo, isso é possível. Tratar com respeito, tratar com dignidade, às vezes até pessoas que têm problemas mentais, não é? que às vezes estão fora de si, mas a gente não perde o respeito por elas, trata bem essas pessoas, porque até há certos momentos em que a lucidez passa por ali e a pessoa se sentirá feliz, tocada lá no fundo do seu coração, se é tocada com respeito, se é tocada com amor. Então, vimos ali Jesus chega, vê toda essa multidão, tem cuidado com elas, porque ele tinha compaixão, as suas entranhas se remexiam dentro dele. E aí Jesus providenciou o pão para eles, mas repartiu o pão para aquela multidão que estava faminta. Terminado tudo isso, aqui diz, depois que a multidão comera até se saciar, isso aqui é um dado também que eu acho muito importante, é que Jesus
dá o pão para a multidão até ela se saciar. Não é Jesus que impõe o limite, só come. Não, eles comem até se saciarem. Se eles têm necessidade de comer, eles comem de acordo até com essa necessidade deles, até que chegue à saciedade, possam ficar saciados. Isso é bonito, esse doar de Jesus, que está limitado não com aquilo que ele quer fazer, mas de acordo com a necessidade do outro. É ter um olhar pela necessidade do outro. Jesus cuida do outro até que dessas multidões, até que eles se saciassem. Depois o Evangelho diz assim: Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. A palavra grega que está aqui diz que Jesus impeliu os discípulos a entrarem na barca. A gente poderia traduzir como Jesus forçou os discípulos a entrarem na barca e seguissem. Porque às vezes tem situação na vida que se a gente não é forçado, a gente não segue, a gente fica ali empacado naquele lugar e não sai mais dali. Então Jesus, aquela experiência foi boa, da saciedade, da multidão, tudo mais, mas Jesus força para que a gente saia, mesmo ocasional. Tem vezes que para a gente sair para escutar a voz de Deus, a vida vem e força. Não é? Tem que ter um momento em que a gente força. Tem mulheres que não é, chega a hora do parto e as contrações não vêm, não é? E aí tem que tomar uma ajudazinha, não é? Um remédio para que as contrações aumentem. O parto, quase que nesse sentido assim, ele é forçado para que a criança parta, para que ela saia lá de dentro, não fique preguiçosamente dentro da barriga da mãe. Às vezes tem experiência na vida que é isso mesmo, da gente ser forçado pela vida para buscar a direção da gente. Então, eles foram forçados para que seguissem à sua frente. E aqui há uma coisa interessante, porque a barca é o símbolo da igreja, é o símbolo da comunidade cristã. E o que Jesus quer, porque Jesus é aquele que é Emmanuel, é Deus conosco, mas ao mesmo tempo a gente precisa lembrar agora, porque a gente tem que lembrar que o Evangelho é sempre pós-pascal, é depois da Páscoa. Jesus já voltou para o Pai, nós somos a comunidade que fica aqui. E como comunidade, o que é que a gente tem que ir preparando e à frente de Jesus? Quem foi que veio à frente de Jesus? João Batista, não foi? Ele veio à frente, ele era a voz que estava no deserto, ele foi preparando os caminhos do Senhor. Agora já não tem mais João Batista, agora são os discípulos que são forçados, são empurrados a ir à frente preparando os caminhos. Jesus iria para lá, mas Jesus já os coloca na frente. E hoje é você, sou eu, que Jesus coloca à sua frente. Lembra que quando ele ressuscita, ele diz para os discípulos: olha, eu vos verei na Galileia. E aí na sequência da Páscoa, Maria Madalena canta, não é, dizendo que Jesus Cristo surrexit Christus spes mea precedet suos in Galileam, que Jesus é aquele que é a sua esperança e que agora ele precede os discípulos na Galileia. Ele realmente vai à nossa frente, mas aqui agora o movimento é de nós como igreja, como os discípulos, que devemos ir à frente do Senhor, preparando as estradas, preparando os caminhos para que ele, Jesus, depois venha ao nosso encontro, para que ele venha e faça aquilo que é seu desejo fazer. E aqui diz que Jesus estava forçando para que eles fossem para o outro lado do mar. Normalmente essa expressão, o outro lado do mar, faz pensar em territórios que sejam pagãos, em lugares que são afastados do próprio Israel. Então manda os discípulos para que eles fiquem à frente, e depois Jesus continua ele mesmo com as multidões e ele despede as multidões, manda os discípulos, força os discípulos, despede a multidão. E depois de despedir, o que é que acontece? Jesus subiu ao monte para orar a sós. Veja só, Jesus se deteve com a multidão, falou com a multidão. Uma pausa. Você que está chegando aqui agora, eu já disse para quem está desde o início da pausa que aqui do seu lado direito tem uma seta. Encaminhe essa live aí para quem nos está acompanhando, e depois que ela for salva, não se esqueça, curta todas essas nossas lives, vão lá nas lives antigas também, tem o Reels que também eu gravei para o dia de hoje.
E então aqui eu volto a esse ponto do Reels, porque já fiz esse material antes, já comecei a divulgar, que é justamente aqui esse ponto que eu quero chegar agora. É que Jesus, depois de ter feito todo esse bem à multidão, ele não perdeu a perspectiva dele, o objetivo, o motivo pelo qual ele tinha ido àquele lugar deserto. Qual era? Encontrar-se com o Pai. Estar a sós com o Pai, viver o seu momento de oração. Jesus era alguém que tinha foco, que tinha o seu objetivo, que sabia o que era que ele queria fazer. Mesmo que alguém o interceptou no meio do caminho, ele não deixa de servir. Lembra que quando ele vai à casa de Jairo para cuidar da filha dele, tem uma mulher hemorroísta que o toca nas suas vestes, ele para, ele cura aquela mulher, mas segue o seu objetivo. Ele sabe o que é que ele quer, mas nem por isso ele deixa de ser atencioso, deixa de ser carinhoso, deixa de cuidar das pessoas. Como é que a gente é capaz de gestir os improvisos do dia a dia? Aí talvez a gente tenha que voltar aquele refrãozinho lá que a gente começou, não é? Fica aqui, permanece aqui comigo orando, vigiando. Se a gente não tiver com Jesus sempre ao lado da gente, a gente não vai saber administrar as coisas que são improvisadas na vida da gente. A gente não pode perder o foco, tem que saber o que é que a gente tem como meta, mas a gente precisa se entregar de coração àquilo que a gente faz. Quando ele estava ali com as multidões, ele se preocupou, ele sentiu compaixão, disse para os discípulos que eles tinham que dar de comer, mas depois Jesus também sabe, por que foi que eu vim aqui? Foi para orar, foi para estar com meu Pai. Manda os discípulos irem embora, despede a multidão, porque agora ele precisa subir o monte. Qual é o monte? O monte, a gente lembra daquele discurso do capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, é o monte das bem-aventuranças, que depois nós vamos encontrar no capítulo 28 de Mateus, é o mesmo monte no qual Jesus ressuscitado marca de se encontrar com os seus discípulos. No dia 16 de julho, nós celebramos Nossa Senhora do Carmo. E na festa de Nossa Senhora do Carmo, dia 16 de julho, a oração diz o seguinte: venha, ó Deus, em nosso auxílio, a intercessão gloriosa de Nossa Senhora do Carmo, para que nós possamos, sob a sua proteção, subir o monte que é Cristo. Olha só, que a gente está vendo que o monte é Cristo. Hoje, para mim, para você, subir nesse monte significa escalar Cristo mesmo. Entrar nos sentimentos de Cristo. Entrar na visão de Cristo. Dizem, né, que uma geração sempre sobe nos ombros da outra para que possa ver melhor o que está à frente e o que ficou para trás. A gente, então, é elevado nos montes de Cristo. Santa Teresa do Menino Jesus, ela fala da cruz de Cristo como o seu ascenseur, como o seu elevador, como esse elevador que Jesus usa para nos elevar. E do alto da sua cruz, da cruz que a gente pega a cada dia para seguir Jesus, a gente pode ter uma visão muito melhor de tudo aquilo. E foi num monte também onde estava a cruz de Jesus, né? O Monte Gólgota. Então, se o monte é Cristo, é o monte da sua morte, é o monte da sua bem-aventurança, é esse monte onde ele encontra com seus discípulos depois da ressurreição. E aí a gente entra na oração de Cristo, nos sentimentos do próprio Cristo, nos apossando daquilo que ele é. Muito bem, Jesus está ali para rezar sozinho. E o que foi que aconteceu? A barca foi avançando, não é? Já estava longe da terra e ela começou a ser agitada pelas ondas. A barca é o símbolo da igreja. A igreja, você viu, os discípulos foram forçados por Jesus. Às vezes, quando a gente toma o caminho da missão, dentro da gente a gente não aceita. Aí são os ventos contrários, quando a gente não é capaz de obedecer, como diz, não é? Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, a decisão é tua, a decisão é tua. Tem ventos que vão falando, mas que a gente não quer ouvir, que a gente resiste ao chamado, à indicação que Jesus está dando para a vida da gente. Aí os ventos se tornam contrários, porque dentro de nós já não estamos ali acolhendo aquele caminho que é o caminho indicado por Deus. Então essa é a comunidade que está agitada pelas ondas, é o retrato da comunidade que resiste à sua missão, que resiste à meta que Jesus está indicando para ela. E aí diz que pelas 3 horas da manhã, Jesus veio ao encontro dos discípulos. Às 3
horas da manhã. Mas tem um outro dado que eu gostaria de relembrar para voltar essas 3 horas da manhã. É que Jesus despede as multidões quando diz que é à noite. A noite chegou. A noite, dentro do Evangelho de Mateus, é uma forma de evocar aquela noite da última ceia. É naquela noite da última ceia que Jesus se divide. Então, este evangelho daqui, de alguma forma, é um evangelho de Páscoa, de passagem. É a comunidade que é a igreja que está passando pela noite. A noite evoca a travessia do Êxodo. A noite evoca a noite da Páscoa. A igreja vai em passagem nesse mundo como que se estivesse de noite. E aí a gente pode lembrar São João da Cruz. São João da Cruz que fala da noite escura da alma. E ele diz: de noite iremos de noite, pois para buscar a fonte, só nossa sede clareia, só nossa sede clareia. Não é preciso ter medo da noite, não é preciso ter medo da escuridão, é preciso entrar na noite, porque quando a gente entra na noite, a gente sabe que Jesus está conosco, como disseram os discípulos de Emaús: fica conosco, Senhor, já é tarde, já é noite, e Jesus entra na vida da gente para partir com a gente a sua experiência do seu pão. Então, na noite da vida, a gente não precisa ter medo. Aquele pão que Jesus partiu antes no deserto, no Evangelho de Mateus, no final da ceia, é de noite também que ele vai partir esse pão. Essa evocação de uma Eucaristia que envolve e engloba o nosso cotidiano. Então, Jesus agora, quando dá as 3 horas da manhã, é a madrugada já alta, Jesus vem ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. E os discípulos, quando veem Jesus caminhando sobre o mar, eles ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. Olha, a Bíblia diz que é prerrogativa de Deus, no livro de Jó, andar sobre as águas. Aquele que caminha sobre as águas é Deus. A gente lê no livro do Gênesis que o Espírito de Deus estava sobre as águas. Então Deus é aquele que tem o domínio das águas. Mas os discípulos agora, mesmo fazendo uma experiência dessa divindade de Jesus que está caminhando sobre as águas, eles têm uma grande dificuldade. Confundem Jesus com um fantasma. Lembra que no capítulo 24 de Lucas, quando Jesus aparece no cenáculo aos discípulos, ele aparece ressuscitado depois que se encontrou com os discípulos de Emaús. Os de Emaús vieram e deram a notícia para os discípulos que Jesus estava ressuscitado. Eles estavam ali contando e aparece Jesus ressuscitado. Eles ficam tão cheios de alegria e pensam que Jesus é um fantasma. E Jesus diz o que para eles? Tem um pão aí? Pega o pão, reparte na frente deles. Eu vou comer esse pão porque é um fantasma, não pode fazer isso que você está fazendo, que eu vou fazer aqui agora. Então, às vezes, a gente pode ter uma espécie de espiritualidade de fantasia, não é? De pensar que o nosso Deus é um Deus fantasma. Nosso Deus em Jesus se revela como aquele que parte o pão na última ceia, que parte o pão depois de ressuscitado, porque partiu o pão antes no deserto com a multidão. Então a forma e o teste para a gente perceber que a fé da gente não é uma fé como de gente que acredita em espíritos e em fantasmas, é essa capacidade de partilha, de entrega. Então, tudo isso aqui é reevocado e é recapitulado nesse versículozinho de agora. Então eles começaram a gritar de medo, de pavor, não é? Pensando que Jesus era um fantasma. E Jesus disse para eles: coragem, sou eu. Coragem, sou eu. Isso é o que Jesus também quer nos dizer isso hoje. Coragem, sou eu. Ele não é um fantasma. Ele é o ressuscitado, ele é o Emanuel, ele está presente em nossa vida. E por mais que as coisas estejam apavorando e os ventos estejam soprando muito forte, se nós fizermos aquilo que Jesus disse no final do Sermão da Montanha, aquele que escuta todas essas minhas palavras e põe em prática é como um homem sábio e prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Os ventos vão soprar, a chuva vai cair, mas a casa vai ficar incólume, a casa vai ficar ali, edificada. Nessa conversa toda, quando Pedro ouve Jesus dizendo que sou eu, Jesus diz para Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Ou seja, vocês se lembram que no momento da tentação no deserto, o maligno sempre dizia assim: se tu és o Filho de Deus, se colocava em dúvida essa filiação de Jesus. E a primeira coisa, Pedro está mais ou menos agindo da mesma forma. Se és tu, se és realmente esse Filho de Deus, não é? Se és tu,
Manda-me ir caminhando contigo. Ou seja, às vezes na vida de fé a gente quer colocar as condições para poder crer, para poder acolher aquilo que Deus pede de nós, que é a adesão firme em volta da sua palavra. Mas Jesus cedeu ao pedido de Pedro, né? Como Tomé, que dizia: eu só vou acreditar se eu tocasse. Jesus disse: tá bem, vem. E ele desceu da barca e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas ele sentiu o vento e ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e agarrou Pedro. Jesus sempre vem ao nosso encontro, vem com a sua mão forte, potente, para nos salvar. Pedro titubeou. Mas aqui eu diria uma coisa para nós, minha amiga, meu amigo: a dúvida é irmã gêmea da fé. Essa fé, assim, de dizer que a gente é uma fé monolítica, é tudo muito seguro, não precisa a gente ficar se orgulhando disso, não. Sabe por quê? Olha o que é que a Sagrada Escritura diz aqui para nós. A carta de São Tiago. Olha a carta de São Tiago. O que é que nós vamos encontrar? Ups, passei demais aqui. Vamos chegar aqui ao ponto. Jesus diz assim: ninguém... Não. Mais embaixo aqui, toda religião pura é aquela que faz a gente viver tendo atenção àqueles que são os nossos irmãos mais necessitados. E vai dizer lá embaixo, no Tiago, a fé seria capaz de salvá-lo, né? Se alguém diz que tem fé, mas não tem obra, se um irmão tem necessidade e a gente não ajuda e diz para o irmão simplesmente: vá em paz, tá tudo certo. E aí Tiago vai dizer assim: tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem. Mas também os demônios acreditam nisso e se tremem. A fé não é simplesmente ter todas essas clarezas na vida da gente. Pode ser que a gente vá crescendo na fé, justamente assim como Pedro, que afunda, que se levanta. O importante é poder gritar: Senhor, salva-me. Esses demônios que tudo sabem, têm todas as certezas em relação de Jesus, eles são incapazes de gritar o que Pedro gritou: Senhor, salva-me. Então, se a fé da gente titubeia, é como o nome da Tomé. Tomé significa gêmeo, como para dizer assim que ele tem fé e tem dúvida ao mesmo tempo. Essas duas coisas caminham juntas, e que nós somos gêmeos desses discípulos de Jesus que titubearam, que falharam também. Mas olha, Jesus diz para ele: homem fraco na fé, por que duvidaste? E assim que eles subiram na barca, o vento se acalmou. Hoje peçamos isso a Jesus, a graça de crescer na fé. Vamos pedir como os apóstolos: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Depois que eles subiram na barca, os que estavam lá, eles professaram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aquilo que o demônio tinha dito no deserto: se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo outro. Agora, no meio da barca, a barca é o sinal da igreja. A igreja é realidade espiritual que pode ser assolada pelas ondas, pelos ventos, mas é o lugar onde a gente faz essa profissão de fé em Jesus. Tem gente que muitas vezes diz: eu quero Jesus, eu amo Jesus, mas não quero saber da igreja. Não existe isso não, minha amiga. Não existe isso não, meu amigo. A igreja é uma realidade que deve ser querida, amada por cada uma e por cada um de nós, porque foi essa igreja que, mesmo assim, titubeando, vacilando, se afundando em certos momentos, que trouxe até o porto do seu coração a fé em Jesus. Sem o testemunho da igreja, sem o testemunho dos apóstolos, o evangelho eu não estaria dividindo com você aqui agora. A igreja é cheia de imperfeições, cheia de gente que vacila, mas que conta sempre com essa presença de Jesus, que não nos abandona, que vem ao nosso encontro. E diz que depois daquela travessia, eles desembarcaram em Genezaré, e os habitantes do lugar reconheceram Jesus. Na terra de Jesus não conseguiram reconhecer Jesus. Lá em Nazaré ficaram com conversinha, porque era o filho desse, o filho daquele, e lá Jesus não pôde fazer nada. Já lá em Genezaré, a notícia se espalhou por toda a região, e levaram para ele todos os doentes e pediram que
pudessem ao menos tocar na sua veste, e todos que tocaram ficaram curados. A veste de Jesus significa a encarnação de Jesus, a humanidade de Jesus. Essa humanidade que agora se faz presente na igreja, por meio dos sacramentos, por meio da palavra. Então hoje que a gente quer pedir a Jesus que a gente possa tocar nele, através da comunidade de fé, desses irmãos e irmãs que vão nos testemunhando a fé e o amor. Minha amiga, meu amigo, peçamos ao Senhor a sua bênção nesse dia. O Senhor esteja sobre ti, para te proteger à tua frente, para te guiar atrás de ti, para te defender ao teu lado, para te acompanhar dentro de ti, para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Minha amiga, meu amigo, eu quero saudar vocês que estão aqui nessa live, vocês que encaminharam a live para outras pessoas, né? Muito obrigado. E eu quero dizer a você, terminada aqui a live, vocês comecem logo a curtir, para a live já sair com 1000 curtidas. Impossível, né? Estou querendo um milagre. Paz, olha, quero mandar um abraço aqui para Milena Barreto, mas antes disso eu quero agradecer algumas pessoas que começaram a seguir aqui a nossa, o nosso perfil aqui no Instagram, pessoas que estão seguindo o nosso canal do YouTube. Estou vendo lá que tem mais gente que entrou. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá e se inscreve. Quero fazer chegar um abraço a Terezinha Mouro Tancredi, a Wellington, a Maria Cláudia, ao Ians, a Márcia Vireira, a Patrícia Schindler, a Dicas da Laila e a Tortelli, a Mônica Tortelli. Então esse abraço a todos vocês, né, que chegaram aqui, começaram a nos acompanhar. Então um abraço agora para M. Conca, para Núbia Passos, para Rita Lombardi, Rosa, Ivone, a Guloseimas, não é? Da Celi para Celi, portanto, a Natália, Lita Amaral, já falei aqui antes, não é? A Roberta Espinosa, que está aqui fazendo essa sua profissão de fé, eu creio, Senhor. Também eu coloco a Mônica aqui nas nossas orações, a minha querida amiga, não é? A Lê Ribeiro, Alessandra, a Nadja Leal, um abraço para você. E aqui quem é que a Mônica, né, que pede as nossas orações para sua tia Zezé e para Ingrid Gonzaga, uma adolescente de 15 anos que também vai fazer uma cirurgia. Às vezes começa cedo na vida a gente, né, com essas dificuldades. Rezemos por todas essas pessoas que precisam, né, recuperar esse dom da saúde e, sobretudo, que cresça cuidado em volta delas. Meire Moraninha, um abraço para você. Rita de Cássia, Jorge Cunha, um abraço, Jorge, para ti, para Milena Barreto, Sagrada Família, não é? Edis e família aqui por nós. Edis estava propondo uma live vocacional. Vamos ver, Edis, como é que a gente decide faz isso. De uma Aparecida, Laiana, um abraço para você, para Jaci Félix, para Falreicena. Obrigado, viu, Mônica, pelo encaminhamento que você fez do link aí para outras pessoas. Para Isaneide Souza, Irmã Eronildes, Lourdes Reis, Antônia Fonseca, Leudes Martins, um abraço, Leudes. Ontem eu disse que Leudes Martins estava, o problema disse, não foi na perna, foi a costela, né? Já estava misturando Leudes com Santo Inácio de Loyola. Thaís Janaína, para Iracema, Lourdes Reis, Mima Costa, Everilda, Edilene Borges, Ana Calda, Ana Luísa, Padre Rânio Guerra, um abraço. A Ismad, uma abreviatura aqui que eu não saberia, não sei como é o resto do nome, né? A Pedagogia Facemp aqui presente, Aline Cardoso, Cláudio Santos, Rosa Santos, Corpus Fitness, Silvana, um abraço para ti, Silvana, aí na nossa Amargosa, Andrade Lucinha Andrade, né? Ângelo, Bia Ângelo, Geralda Lima, Leo Passos, Padre Juarez, Genilza Lisboa, para Lilia Davi, para Fernanda Melo, um abraço. Fernanda disse que leu o Evangelho aí correndo e veio assistir. Para mim, Fernanda, você sabe que é empenhativo, né? Tio tá aqui na minha assistência. Fernanda, ela é leiga
não é formada em teologia, é bacharel em teologia, não sei se bacharel o esposo é mestre com certeza em teologia, não sei se Sérgio fez o doutorado também, e Sérgio, quando eu conheci ainda no período que estava lá em Frankfurt, né, dali vem o nosso conhecimento. Vani Brito, Pedro Miguel, Núbia Passos, Bia Cláudia, Ana Maria Barreto, Dayara, quem mais? Pronto, eu acho que aqui cheguei, consegui. Hoje eu, como diz o caso, me engastanhei pouco aqui, viu? Não me amarrei demais aqui não. Então, gente querida, um dia abençoado para cada um de vocês. Vamos rezar segundo essas intenções que foram aqui pedidas, não é, Alessandra e também a Mônica. Lembramos essas pessoas que vão passar por essas cirurgias e outras necessidades que cada um de nós traz no seu próprio coração, as necessidades de cada um. Deus conhece, né? E a gente pode invocar essa presença de Deus como começamos. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Fica aqui junto a mim, ora e vigia, ora e vigia. Esse refrão é um refrão cantado em Tz. Estou ouvindo Cláudia Rezende chegando aqui dizendo que chegou atrasada, e eu fui ali em Alagoinhas, passei na casa de Cláudia, inclusive, quando fui ali daquela vez fazer um retiro com os irmãos de Tz. O Pedro Miguel, que está aqui nessa live, foi comigo também, fizemos lá juntos o retiro, né? E eles cantam muitas vezes esse refrão, né? E conservemos no nosso coração essa certeza de que o Senhor está conosco e também pede que fiquemos com Ele. Senhor, em Tuas mãos nós queremos colocar a vida, a saúde das nossas irmãs, dos nossos irmãos que estão pedindo as nossas orações. Assim como ali em Genezaré, muita gente tocou na orla de Tua roupa, e isso foi o suficiente. Nós sabemos que essa roupa, essas vestes Tuas são um sinal da Tua encarnação. Que, portanto, cada um e cada um de nós precisa encarnar a Tua misericórdia no mundo hoje, o cuidado pelos doentes. E esse fato de pedir aqui a oração por pessoas doentes é já a encarnação desse Teu amor e dessa Tua misericórdia, desse Teu cuidado. Nós queremos Te pedir que alivies as dores daqueles que têm necessidade desse alívio nessa hora. E também nós Te pedimos, vai aqueles que muitas vezes não são lembrados na oração. Nós queremos Te pedir também por eles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, saúde dos enfermos, roga por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem com Deus, minha amiga, meu amigo.